que já estão na sala. Vamos começar agora. Muito obrigado novamente a todos pela presença. Estou hoje aqui com o Carlos Paura, da Primex Financial Global. Sou o Daniel Rivera, da Elite Capital. Esse webinar é um oferecimento da Anfir. Tá? Estamos aqui também com o representante da Anfir na sala, o Melo. Quero agradecer também ao Melo, ao Anfir, pelo convite, para a gente expor aqui, fazer esse call hoje com vocês e essa apresentação sobre soluções possíveis para tempos desafiadores. Ok, Daniel, boa tarde. Daniel, aqui é Carlos Paura, boa tarde a todos. Sou o diretor executivo da Primex Finance Global, aqui do Rio de Janeiro. Agradeço a presença de todos, agradeço a participação do Silvio Melo, representante da Anfir. E como é normal, tradicional, né, nós estamos dando um tempinho para ver se as outras pessoas conseguem entrar no chat, né, dado aí qualquer complicação que possa ter para conexão e coisas do tipo, mas a Primex Finance Global já está aqui representada. Estou falando em nome de todos os sócios da nossa boutique financeira. Muito bom, Paura. Daniel, acho que vale um comentário que qualquer dos participantes, a quem mais uma vez eu agradeço a presença, se quiser fazer perguntas, é só digitar na tela que nós vamos receber e vamos responder. Vou pedir, por favor, que se identifiquem, né, nome, sobrenome, a empresa, de preferência o cargo e uma forma de conexão, seja um e-mail, seja um WhatsApp, para que nós possamos responder posteriormente, para dar celeridade devida a esse tipo de webinar que nós pretendemos que não se alongue por muito tempo. Tá? Concorda, Rivera? Tudo bem assim? Tá ótimo, tá perfeito, Paola. Agradeço a contribuição. A ideia é que vocês, de fato, participantes, possam colocar suas questões, perguntas, para que a gente, ao longo do webinar ou mais ao final, a gente possa ter a oportunidade de responder dentro aqui do nosso tempo e se não pudermos também, se não der tempo para responder todas as perguntas, a gente pode depois com calma, conversar com cada um de vocês, por isso que acho que é importante também vocês se identificarem, deixarem uma informação de contato, né, e-mail, telefone, enfim, para que a gente possa conversar posteriormente. Eu acho que a gente pode ir começando. A ideia aqui desse webinar a gente falar durante 15, 20 minutos, não se estender muito mais do que 20 minutos, no máximo meia hora. Acho que dá para cobrir bem, é claro, depender aí das questões, mas nós vamos cumprir aqui uma agenda considerando o momento desafiador, né, que o mundo está passando, e trazer possíveis soluções, né, para esse momento. Não queremos focar muito nos problemas, mas sim falar de diagnóstico, né, como é que a gente identifica a situação pela qual a empresa está passando, como é que a gente consegue contribuir a partir desse diagnóstico e falar um pouquinho, portanto, de todo um processo aí de transformação empresarial e digitalização de negócios, né, que acho que o mundo foi forçado, de certa forma, a enfrentar definitivamente, né? E falar também, naturalmente, de soluções de capital e processo de transformação de capital, né? E soluções de capital, fusões, aquisições. E a gente deixou para um momento mais de encerramento, digamos assim, falar de processos de recuperação extrajudicial e judicial, e eu acho que nesse ponto, inclusive, o Paura vai contribuir de forma significativa para dar uma visão sobre quais são as possibilidades para ajudar as empresas em momentos mais críticos, tá? Aqui só as nossas credenciais mesmo, depois a gente deve circular não só a gravação desse webinar, mas também a apresentação para quem quiser acessar. Aí tem nosso dado de contato, LinkedIn, tá? Eu sou sócio fundador da Elite Capital, trabalhamos há
focados em transações de fusões, aquisições, assessoria financeira, economista, 2 pós-graduações. Não vou me estender muito aqui para a gente poder entrar logo no mérito aqui do webinar. Vou deixar a Paula também à vontade para se falar um pouquinho aí da Primex, do seu perfil. Ok. Bom, basicamente, senhores, a Primex Finance Global é uma boutique financeira baseada aqui na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas. Nós temos quase 12 anos e meio de mercado, somos 7 sócios. Eu sou o mais sênior, tenho 55 anos de idade, sou por formação engenheiro mecânico e minha passagem empresarial em todas as empresas, os que quiserem saber, começou na Petrobras em 1985, está tudo disponível lá no meu perfil do LinkedIn, até basicamente Petrobras, White Martins, Companhia Atlântica de Petróleo e outras empresas, até ingressar no projeto da Prudential Americana aqui no Brasil. De lá, fui contratado pelo HSBC para estruturar a força de venda especializada do grupo HSBC no Brasil. Isso foi em novembro de 99, ou seja, nós startamos todo esse processo de vendas consultivas baseadas em necessidades de clientes. E até que finalmente, em janeiro de 2008, nós criamos a Primex Finance Global para ajudar os clientes que até então atendíamos como funcionários de empresas do mercado financeiro e de capitais, atendermos de forma isenta, já que passaríamos a ser contratados por eles. Temos na Elite Capital um partner formalmente constituído, somos complementares em nossas atividades. Nós, basicamente, eu vou deixar o Daniel falar a respeito do próximo andamento, mas eu gostaria muito, se vocês quiserem depois, meu nome no LinkedIn é Carlos Frederico Paura, os que me solicitarem conexão, vou atender a todos, com certeza, e mandar uma apresentação corporativa. Então, Daniel, por favor, pode dar continuidade à próxima. Tá ótimo. Bom, então, dentro da nossa agenda, o primeiro assunto, digamos, é fazer um diagnóstico completo da situação da empresa. A gente aqui não vai entrar em detalhes, até porque acho que cada empresa tem os seus pormenores, enfim, os seus desafios, né, suas próprias dores. Mas esse primeiro diagnóstico que precisa ser feito é para entender realmente o modelo de negócios da empresa, por que a empresa existe, digamos assim, né, qual é o seu propósito, a visão, e também, naturalmente, toda a parte de gestão, quão bem organizada em termos de gestão a empresa está, quais são as práticas que ela utiliza, e toda a parte econômico-financeira, a viabilidade, entender a viabilidade econômica-financeira da empresa no detalhe, serviço por serviço, produto por produto, quais realmente contribuem, se a empresa se ela é uma empresa sustentável, se ela cria valor para os seus clientes, para os seus stakeholders, enfim, é um diagnóstico para entender realmente o negócio e a viabilidade da empresa, tá bom? Paola, também fique à vontade, eu sei que vocês têm muita experiência também em diagnóstico e, enfim, se quiserem complementando, fique bem à vontade, tá? Bem, basicamente, gente, o que nós buscamos fazer é seguir um modelo que é praticado, por exemplo, nas grandes empresas, grandes boutiques financeiras do mundo. E eu vou fazer aqui uma analogia com a área médica, porque nesse momento é o melhor exemplo para explicar o que nós fazemos. Excelente. Nós temos 2 grandes hospitais de referência no Brasil, um deles é o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e o outro é o Hospital Sírio-Libanês, também baseado em São Paulo. Eles têm um modelo muito simples. Se você está com um problema sério e quer realmente ter uma chance de solucionar, você liga para um desses 2 hospitais, marca uma consulta com um médico que já é qualificado por trabalhar nesses hospitais, você vai pagar uma consulta por isso, ele vai te pedir um exame médico, no exame clínico, laboratorial, para referendar a primeira impressão que ele tem, se realmente você tem um problema ou outro, e com isso vai fazer o diagnóstico, que é o que o Daniel estava dizendo, aviar uma receita e, provavelmente, no nosso caso, teremos que efetuar uma operação, né? Essa operação implica em uso de remédios que normalmente as pessoas não querem usar. Nós estamos vivendo uma situação em que todos estão passando por um debacle em faturamento acentuadíssimo e, além disso, ainda a questão ligada à inadimplência dos recebíveis daquilo que foi vendido e faturado a clientes. Ou seja, há um problema genérico de crédito
apesar de estarmos com a Selic historicamente mais baixa da história do país. Nós acreditamos que ela vai cair mais, vai cair para 2,25 na próxima reunião do Copom, mas o spread bancário subiu muito porque o risco de inadimplência explodiu. Então, aqui na Primex, por exemplo, nós sofremos uma explosão de demanda. Hoje a gente está atuando quase que como CTI financeiro. Basicamente é isso. Nós temos capacidade de atender normalmente operações de médio e grande porte com qualquer complexidade que seja necessária fazer. Mas esse diagnóstico prévio é exatamente o mesmo trabalho que um médico clínico faz para dizer: você tem isso, você tem aquilo, vamos agir assim, vamos agir assim. Basicamente é isso que eu gostaria de dizer. E, mais uma vez, se alguém tiver algum questionamento, quiser fazer perguntas, está livre para começar a fazer qualquer questionamento pelo nosso chat, tá? Muito obrigado, Paola, pela contribuição. Acho que a analogia é perfeita. A gente precisa ter realmente uma leitura correta da situação, da saúde financeira, econômico-financeira da empresa. Uma das ferramentas, né, que a gente utiliza aqui é um software que permite ter essa visão, tá? Acho que a gente está passando um momento que a gente precisa tomar decisões bem fundamentadas, decisões com base em informações concretas, em dados que realmente tenham sido validados. Essa aqui é uma ferramenta de um parceiro nosso da Noga, que ajuda a gente a ter mais visibilidade, né? Ela ajuda a fazer um diagnóstico preciso e ajuda a gente a ter visibilidade de fluxo de caixa para frente, né? Em termos de meses e anos. Isso vai dar realmente faz uma contribuição importante para que a gente possa ter condições de tomar decisões que contribuem, de fato, para o valor da empresa, né? Ainda mais em momentos mais desafiadores, quando existe uma tendência a cair numa armadilha de decisões de curto prazo, naturalmente, que é compreensível para você tentar permanecer no mercado, né? Mas tem que tomar um cuidado realmente grande para que essas decisões de curto prazo não inviabilizem a sustentabilidade do negócio. E a gente tendo um diagnóstico correto, a gente consegue verificar qual é o impacto dessas nossas decisões no médio e longo prazo e, por fim, no valor da empresa, tá? Então, a analogia aqui também faz sentido, ou seja, ter realmente o resultado dos exames e poder acompanhar todas as variáveis de todas as condições de temperatura e pressão, e você vir acompanhando a empresa de perto. Isso ajuda realmente a você ter uma gestão com base no valor, né? E realmente ter uma flexibilidade para tomar suas decisões de maneira bem feita, tá? Paola, fique à vontade também se quiser comentar alguma coisa. Antes de fazer um comentário, que a ferramenta ela é um algoritmo que nos auxilia, mas, obviamente, quem toma a decisão final pelo tratamento que vai ser dado ao paciente somos nós. Não é uma máquina que simplesmente diz faça isso ou faça aquilo. Ela é uma ferramenta de última geração, é uma ferramenta desenvolvida nos Estados Unidos da América, que nós usamos nos casos em que verificamos ser necessário o seu uso. Não quer dizer que é a cura para qualquer coisa. A solução está nas pessoas, o problema está nas pessoas. Muitas vezes a gente tem que atuar muito mais em relação às pessoas do que propriamente em processos da empresa. O que eu queria fazer como colocação, Daniel, dada a nossa experiência aqui de longo prazo, nesse país volátil, turbulento e muitas vezes difícil de ser compreendido, um estrangeiro tem enorme dificuldade para entender por que é que nós passamos pelo que passamos, mas normalmente quando nós entramos numa empresa, basicamente ela padece de 2 problemas crônicos. A dívida tributária, devido à enorme carga tributária, enorme complexidade até para você fazer o pagamento. Então muitas empresas estão ali com o leão na sua cola e correndo sempre o risco de uma penhora online, um arresto patrimonial, um litígio contra o leão, que é um litígio tipo Davi contra Golias. E o segundo problema é o passivo financeiro oriundo
de tomar crédito com essas taxas de juros incivilizadas que são historicamente praticadas no Brasil, não importa o motivo. Nós atuamos sempre nas duas questões para tentar equacionar o problema da empresa, tentar não deixá-la ir ao CTI financeiro, ou então removê-la da enfermaria financeira, onde eventualmente ela já se encontra. É claro que quando nós chegamos à empresa, eles já tentaram tudo, com todos os bancos onde tem conta, conhecidos, amigos, curiosos, tudo já foi tentado. Então, eu costumo dizer que nós somos médicos de CTI mesmo. A gente, pega aqui fratura exposta. Casos graves. Casos graves, temos poucos bancos de sangue, poucos sacos de sangue no banco de sangue, mas, obviamente, devido ao nosso contato de longo prazo, nosso viés extremamente ético, moral, sem nenhum tipo de apontamento civil ou criminal, é bom dizer isso, ao longo de nossa história, nós temos acesso ao topo, né, da pirâmide do mercado de capitais, do mercado financeiro. Quando nós avaliamos uma empresa e damos o aval, a coisa é vista pelos investidores com outro grau de cuidado e eu diria até de carinho, porque hoje no Brasil há um problema também para quem tem muito dinheiro. E eu nunca vi tanto dinheiro a tão baixo custo e tão disponível para o mercado real. Eu estou falando de indústrias, eu, técnico mecânico, engenheiro mecânico, conheço o Parque Industrial Brasileiro, conheço o país todo de visitar pessoalmente, no tempo em que ainda se fazia isso, né? Esse dinheiro está muito disponível por um motivo simples. A 3% de Selic, o investidor da renda fixa está sendo descapitalizado em 1,75% ao ano. Então, ele só tem 3 formas de se ganhar dinheiro. Ou você investe na Bolsa de Valores e corre os riscos inerentes a esse tipo de negócio, ou você empresta dinheiro a juros, que é uma coisa que parece que os bancos brasileiros, pelo menos os 5 maiores, né, que concentram 85%, quase 90% de todas as reservas brasileiras, não gostam de emprestar dinheiro a juros. É impressionante, mas é verdade. E a outra forma é você pegar o teu capital e investir em empresas e participar da gestão delas, aquelas que não estão listadas na Bovespa, na B3. Então, nós tentamos atuar de forma a levar a esses investidores duas coisas. Um bom projeto de investimento, seja estruturado em dívida, seja estruturado em investimento privado, estou falando em débito ou loan ou private equity, para nós não importa, não é? Um bom projeto com bons executivos para tocar. Tendo essas duas coisas, nós conseguimos liberar capital e nós conseguimos equacionar a parte tributária, porque é disso que o mercado precisa. Boas pessoas tocando bons projetos empresariais. E esse é o resultado, né, Paula, de você, quando a gente consegue fazer um bom diagnóstico, a gente consegue realmente identificar as oportunidades e ajudar a empresa com a dose certa do remédio correto. A gente vai passar logo aqui na sequência no processo de equalização, de equilíbrio, né, da estrutura de capital da empresa, quais são as opções, as soluções. Ainda na questão aqui da transformação empresarial, a gente acaba falando muito sobre transformação de capital, né, no nosso negócio, mas dentro desse conceito de transformação de capital, que é muito utilizado de uma maneira geral, principalmente no exterior, né? Mas aqui eu acho importante a gente trazer para cá, para essa discussão, uma transformação e uma digitalização dos negócios, que é o que a gente está vendo ocorrer de uma forma que a gente não tinha visto até agora, por conta dessa pandemia que a gente está atravessando, que é você sair da era analógica para a era digital. Então, brevemente aqui, acho que a ideia é você conseguir avaliar bem esse cenário, e esse diagnóstico também tem esse propósito de entender o modelo de negócio da empresa e fazer uma releitura para essa nova era digital, tá? E aí a gente está falando de toda uma nova, de repensar realmente o negócio, a empresa. Eu trouxe aqui 5 domínios da transformação digital, que é indicado pelo David Rogers, no seu livro, que é um livro bem famoso, né? Transformação Digital, Repensando Seu Negócio para a Era Digital, que é basicamente a gente falar
de clientes, como é que é o seu foco no cliente, quais são as reais necessidades do cliente. As empresas acabam, muitas vezes, negligenciando um pouco, mas acho que cada vez mais a experiência do cliente tem ganhado um peso muito maior, né? Enfim, todo esse processo de confiança também, e acho que daqui para frente, essas novas gerações de clientes, né, elas estão muito, muito ligadas ao comportamento da empresa de uma maneira geral, então tem que prestar bastante atenção como que as empresas se relacionam com os clientes e a confiança que é estabelecida nessa relação. Os outros pontos são basicamente todo o mercado, toda a dinâmica de competição do mercado, que muda bastante quando você está na era digital, quando você está conectado, quando você está em rede, né? Então, a gente está falando aí de todos os efeitos de rede nos modelos de negócio. Dados, que é o outro domínio também, que é o que a gente falou um pouquinho nos últimos slides, né? Ou seja, usando ferramentas, algoritmos para ler realmente os dados e ter os insights sobre o que fazer, o que não fazer, identificar tendências, né? Para a gente usar a tecnologia a nosso favor para tomar as decisões mais acertadas, né? Inovação, preciso nem dizer, né? Enfim, o que mais a gente está vendo crescer são essas iniciativas de startups, enfim, venture capital, investimentos vultuosos nessa área. As grandes empresas, inclusive, grandes empresas estão muito atentas às startups, porque sabem que uma startup pode, eventualmente, fazer com que o negócio milenar ou centenário deles possa até desaparecer de uma hora para outra. Então, estão muito ligados para poder absorver, eventualmente, essas iniciativas. Inovação, ela não precisa ser disruptiva, né, para usar um termo aí muito utilizado, mas pode ser uma inovação de processo, pode ser fazer as coisas de uma maneira mais eficiente, pode ser usando tecnologia, né, pode ser uma coisa mais nesse sentido, tá? E aí a gente está falando até de um processo de experimentação maior, mais rápido, né, para ganhar escala e ver o que funciona, o que não funciona, que é um pouco da forma das startups se moverem, tá? E o último pilar aqui é o valor, né, entendendo aí o valor que o mercado está buscando, e como é que você vai, de fato, transformar a sua proposta de valor, né, da era analógica para digital e, eventualmente, se dependendo do caso, conseguir buscar caminhos alternativos de saída de mercados em declínio e novas iniciativas para você conseguir mudar o seu negócio, repensar. Então, aqui realmente são os principais pilares para você repensar o seu negócio nesse momento de grandes mudanças e digitalização de negócios. Basicamente, esses são os principais pontos aqui com relação à transformação digital. Tá bom? Vamos Soluções de capital, fusões e aquisições. Paola, fique à vontade se quiser até entrar, que eu sei que aqui você está realmente em casa. Esse é o carro-chefe da Primex Finance Global. Como eu disse, equacionar o problema. Resolver o problema, em parte, depende do paciente, dele mudar atitudes, é um pouco de tudo que o Daniel estava se referindo. Nós não vamos esperar o mundo mudar. O mundo já mudou. E quem não se adaptar na velocidade da luz, simplesmente é um dinossauro fadado a deixar de existir. O mercado de capitais financeiros é inclemente, dinheiro não aceita desaforo. Então é óbvio que todas essas operações que estão colocadas aqui no slide, pelo menos as que a Primex Finance Global realiza, todas têm como funding capital privado. Nós não fazemos nenhuma operação envolvendo nenhum órgão público, nenhum banco público, nenhuma instituição de fomento público, nada disso. Aqui quem decide são os donos do dinheiro, assessorados por nós, a tomar uma decisão mais acertada, por exemplo, realizar alguma operação financeira para algumas das 130 associadas da Anfir, que certamente estão passando pela situação que todo o parque industrial brasileiro está passando, para tentarmos chegar a um ponto de equilíbrio. E eu não posso prometer tirar um paciente vivo de um centro cirúrgico após uma operação complexa, mas no mínimo esticar a vida útil dele
qualquer que seja a doença pela qual ele está passando, porque hoje sobreviver é uma questão de tempo, que é um luxo ao qual a maioria de nós não estava preparado, capitalizado para aguentar o que nós estamos aguentando quase mais de 100 dias, na data de hoje, 100 dias, com um lockdown feito na base do improviso, pelo menos aí o governador de São Paulo, né, o Daniel, e o governador aqui do Rio, assim, o daqui do Rio, daqui a pouquinho ele vai para um spa muito comum aos governadores do Rio de Janeiro. Então todos entendem claramente o que eu estou falando. Vocês precisam de assistência. Se tentarem fazer sozinho, num momento como esse, em que todas as empresas sistemicamente estão passando por essa situação, vocês só vão ser mais um tentando encontrar uma boia salva-vida, e não tem boia salva-vida para todo mundo. Mais uma vez, pedir ajuda é uma questão de humildade e inteligência, oferecer ajuda é uma questão de humildade e inteligência. Nós estamos aqui para oferecer isso, não por bondade, mas porque a gente sabe que podemos fazer vocês ganharem dinheiro e nós também ganharmos dinheiro juntos, com sucesso para ambos os lados, né? Quem fornece o serviço, nós, e vocês que precisam do serviço. Então, acho que passar esse slide, Daniel, até porque já estamos com 26 minutos para cumprir o prazo dos 30, podemos ir adiante. Perfeito, perfeito, Paola. Eu até, inclusive, antes de entrar no mérito aqui de fusões e aquisições, naturalmente, eu quis puxar esse último, que seria o último slide de recuperações judiciais ou extrajudiciais, para aproveitar a sua contribuição, para mostrar um pouco dessa tendência e do que a gente espera para os próximos meses, em termos de mercado, do que a gente pode esperar para as empresas em termos de dificuldade, qual o tamanho do desafio e como é que a gente pode contornar. Tá? Aqui esse slide ele mostra de forma mensal, né, tem todo o histórico de recuperações judiciais requeridas. A gente sabe que dos requerimentos, em média, somente 43% são deferidas, e dessas, do total, só 14% são concedidas. Né? Então, você vê que é um processo realmente muito sofrido. Tá? Geralmente, a gente está falando de empresas de médio, de pequeno porte, micro e pequena empresa com 44% desses requerimentos, em média. As médias empresas 37%, as grandes 20%, aqui entrando com requerimento para recuperação judicial. Aqui é o último mês de maio, dá para ver que já despontou aqui o número, e provavelmente esse número vai ficar bem maior. São esperadas, a gente tem cerca de 1.400 processos por ano, em média. Você vê que aumentou muito, né, de 2015 para cá, por conta da crise que nós tivemos, mas o mercado espera que esse número possa pelo menos dobrar, tá, para 3 mil, cerca de 3 a 5 mil empresas entrando em recuperação judicial. Mas existem outras alternativas para evitar que o paciente entre num processo desse, que entre na CTI, que eu acho que inclusive, Carlos, Paula, se você puder diferenciar, né, qual que é a diferença, explicar para a gente a diferença entre um processo extrajudicial, um processo de recuperação judicial de fato, para esclarecer. Continuando aqui com a minha analogia, né, até aproveitando a situação médica que nós estamos todos passando, ninguém quer fazer quimioterapia. IRJ, recuperação judicial, é quimioterapia. Existem etapas anteriores, que é para não chegarmos a esse ponto, que é uma recuperação extrajudicial homologada, que também exige que um juiz concorde que ela seja feita. E existe a recuperação extrajudicial amigável, que é aquela em que nós tentamos conduzir no âmbito privado, até porque ninguém quer se auto-anunciar padecendo de um problema desse. A visão, infelizmente, do banqueiro, ela é muito distorcida no Brasil. Ele acha que uma empresa em RJ é aquela que já está com os dias contados. Não, nossa visão é o seguinte: ela é uma empresa que tem excelente risco de crédito, por um dispositivo legal muito simples.
se ela deixar de pagar qualquer compromisso novo assumido com qualquer novo credor, esse qualquer novo credor, em 5 dias, tem o direito legal de pedir a decretação de falência e tem a precedência sobre todos os outros credores na exigência da cobrança das dívidas ou leilão da massa falida que seja. Então, nós temos etapas anteriores, mas muito antes disso, o diagnóstico vai mostrar se nós estamos numa situação de a empresa vai... Porque existem empresas, acreditem os senhores, que tiveram aumento de faturamento durante esse período. Aumento de faturamento, por incrível que pareça. Então, não preciso dizer que, obviamente, muita gente está ganhando dinheiro com essa situação, né? Nós podemos cuidar disso de diversas maneiras, até chegarmos ao ponto de, se tivermos que entrar numa recuperação judicial, que, mais uma vez, sempre envolve a questão tributária, que é nevrálgica para toda indústria, comércio, serviços, agropecuária, mineração, toda atividade econômica. O governo está fazendo um esforço fantástico. Acho que, na minha modesta opinião, temos o melhor ministro da Economia da história da existência do nosso país. Um homem fantástico, que está tomando todas as atitudes corretas para nos ajudar. Está mesmo. Sobre um homem que está também tomando todas as atitudes para nos ajudar. E aí, se vale um comentário, ele é meu vizinho aqui na Barra da Tijuca, então, se ele começar a não fazer, eu mesmo vou bater panela na frente da casa dele, né? Se é que vale a pena dizer um negócio desse. Mas nós vamos passar por isso. Há muita gente boa no mercado, muita gente boa. Acho que uma parte desse problema vai sanear muita gente ruim que já deveria ter sido varrida do mercado por conta de práticas inacreditáveis, para não dizer o termo correto, né? O uso de práticas criminais contínuas, assessorados continuamente por rábulas que endossam essas atividades criminosas. Todo dia a gente tem uma informação dessa. E acho que essa pandemia ajudou a sanar um pouco essa questão mesmo, né, Paula? Eu nunca vi um governador do Rio de Janeiro ir para a cadeia tão rápido. Isso aí eu acho que não passa da semana que vem. Então, e hoje o Eduardo Paes foi denunciado também por outra vez a mesma coisa. Todo dia temos essas notícias da política que é impressionante. Sim. No Brasil, isso acaba prejudicando demais, né? Sim, essa história de não pagar imposto, isso vai acabar mesmo, não vai haver forma de continuar mantendo essa coisa. Eu espero que sim, claro, porque senão você acaba... Os bons pagadores, né, acabam sendo prejudicados pelos maus. Quem não paga depois faz um refis, etc. Então, isso sim. É temerário de fato. E eu acho que, enfim, quanto antes a gente consegue entrar com esse diagnóstico na empresa para entender e desenvolver um trabalho, né, de sanar essas questões, melhor, né, para justamente evitar que a empresa vá para uma recuperação extrajudicial ou mesmo uma recuperação judicial. Então, eu voltei agora um pouco, porque para falar um pouco do processo de fusões e aquisições, que é um processo que, para ele ser bem implementado, todo esse trabalho de preparação da empresa, ele é muito bem-vindo e é muito importante, né? Você começar um processo de equity, de vender participação societária, até mesmo para trazer um investidor, para trazer capital novo, para financiar o crescimento da companhia, esse processo ele flui muito melhor quando a empresa está preparada para isso. Aí que vale um adendo até, eu nem ia mencionar, mas eu tenho um webinar que eu farei amanhã sobre M&A, por onde começar, que eu vou tratar um pouco sobre isso. Depois vocês podem seguir a gente lá no YouTube, será publicado posteriormente também esse webinar sobre como se preparar para um processo de fusões e aquisições. Mas eu queria trazer isso para cá, para essa nossa discussão, porque é fundamental a empresa estar bem preparada, estar organizada, ter um fluxo de caixa estável, né, com boas margens, enfim, ter uma empresa saudável para trabalhar, com todas as informações organizadas e tudo em dia, digamos assim, né? E para você começar um processo de fusões e aquisições, então eu trouxe aqui esse slide para contar um pouco para vocês como é que essa trajetória, sem me alongar muito, enfim, vocês estão vendo aqui, mas basicamente existe aqui um processo de planejamento, né, onde existe aqui
tem toda uma preparação, não é, e aqui eu estou falando da preparação do processo de M&A mesmo, né, de fusões e aquisições. Depois da empresa já estar saudável, ou mais saudável, a gente entrando num processo desse, tem toda um valuation, que é a análise econômico-financeira da empresa, para se determinar um valor, qual que é o valor da empresa, qual que é a estrutura que vai ser montada para essa transação, né? Tem toda uma elaboração de materiais para promover a empresa e o negócio em si, né? Para poder atrair investidores ou mesmo compradores. Tem toda uma preparação dos colaboradores, dos sócios da empresa. A gente passa por uma fase aqui de identificação dos possíveis compradores ou investidores, qual o perfil deles. Existem ferramentas para isso, tá? Para a gente conseguir filtrar os investidores ou compradores que enxergam mais valor nesse negócio. Então, são ferramentas para justamente conseguir trazer para a conversa, para a mesa, os melhores sócios possíveis para os nossos clientes. E depois toda a parte de execução mesmo, que é de abordar, de negociar os termos da transação, avaliação de propostas, diligência, né, que é o processo do diligence que a gente chama, que é o processo de auditoria que é feita pelo comprador investidor, que aí ele vai justamente verificar as informações, a veracidade das informações. Por isso até que, enfim, não adianta querer esconder, digamos, o pessoal fala, esconder o esqueleto, né, no armário, não adianta, a gente tem que abrir as gavetas antes dos investidores chegarem, porque eles vão abrir a gaveta, e aqui a gente conduz o processo inteiro, tá? Da mesma forma, aqui é um processo de compra de participação societária, que deve ser muito utilizado daqui para frente também, dado o cenário aí de mais fragilidade. Tem muitas empresas estão fragilizadas, e as que estão numa condição melhor, provavelmente podem tentar aproveitar essa oportunidade de adquirir outras empresas, ou até mesmo combinar negócios. Isso pode ser muito saudável à medida que isso pode salvar muitas empresas, né? Essa combinação de negócios, aquisições. Estou falando de negócios que de outra forma poderiam até deixar de existir. Então aqui é um pouquinho do processo de compra, tá? De avaliação, como é que é o mercado, entender esse mercado, identificar os possíveis alvos, fazer todo um mapeamento disso, apresentação. O processo também tem que ser estruturado para que você faça um bom trabalho, tá? Então essas eram as minhas colocações com relação a processo de fusões e aquisições, até para a gente tentar ficar aqui dentro do prazo, dentro do possível. Queria só fazer uma colocação, Daniel. Por favor, Paulo. Para complementar, porque muitas vezes o brasileiro ele vê a entrada de um sócio como um tipo de invasão alienígena na casa dele. Muitas vezes, para realizar uma operação de crédito, uma das formas de fazer isso é você ter um sócio temporário para garantir a sobrevivência da empresa, a valoração da empresa, a continuidade da empresa, o crescimento, porque nós vamos passar por isso. Eu sempre que converso com o nosso cliente, eu digo o seguinte: quando é que eu ia imaginar em janeiro desse ano que eu ia ver notícias de que Boeing e Airbus estão correndo risco de ter que decretar falência, as duas maiores companhias aéreas do mundo, né, fabricantes de aviões do mundo, que tem todo acesso ao capital, tem todo acesso à mais alta tecnologia e se vê diante de uma situação como essa. Então, muitas vezes, a questão do entrante, um sócio entrando no capital social da empresa, é para dar a ele a segurança de que ele não está fazendo só um empréstimo. É um casamento lavrado em cartório, né, e por um prazo determinado. Daqui a 3 anos nos separamos, você me devolve o dinheiro que a minha parte no capital da empresa valer, dado que eu ajudei a sobreviver e a expandi-la, o que eu acho muito justo, não é? Então, é assim, não é um sócio para a vida toda, é um sócio temporário, porque dinheiro de sócio não tem juros, mas você tem que dormir com ele, né? É um casamento, não adianta se recusar a cumprir a parte societária de um acordo, um contrato desse nível. Esse é um perfil muito comum dos investidores financeiros, né, Paula? Principalmente os fundos de private equity, venture capital, family offices, que são essa categoria, né, de investidores financeiros que geralmente tem um prazo realmente
dentro do negócio, né? E um fator também, né, Daniel, para não deixar de dizer, isso normalmente, às vezes temos que fazer assim por conta da volatilidade jurídica em que o país vive. Hoje em dia, quem decide os destinos da nação não é o presidente da República, é um grupo de juízes. Quem decide os destinos de um estado não é o governador, é um grupo de juízes. Quem decide o destino de uma cidade não é o prefeito, é um juiz. Então, como hoje eles estão se miscuindo em tudo, você não tem garantia jurídica de nada, emprestar dinheiro hoje virou um faroeste caboclo. Essa é a situação. E para se evitar isso, a gente propõe casamento ao invés de namoro, né? Empréstimo é isso. Vamos namorar durante um tempo? Tá legal. Casamento não, olha, vamos casar. Então, o tipo de segurança para os dois lados é diferente. Não, certamente. Acho que disse tudo, demoramos aí 41 minutos, né, Daniel? Vamos ver se... Como é que... Silvio Melo, meu amigo, por favor, fica à vontade para falar em nome da UFIA. Eu sei que você fez o convite às 130 associados, te agradeço muito por essa gentileza, tá? Fique à vontade. Silvio tá online, Daniel? Estou tentando identificá-lo aqui. Silvio, você tá com a gente, Silvio? Tô. Opa. Eu vou te pedir, Silvio, só para se você puder fechar os microfones e as câmeras, só para a gente poder fazer as considerações finais. Olha, aqui tá tudo fechado, só tá aberto o seu e o meu e o do Paura. Da parte da Anfira, a gente agradece, né, a palestra de vocês aí. Esperamos fazer mais aí, se for do agrado da Elite, da Primex. E fica à disposição aí, agradeço aí a paciência de todos. O Melo, muito obrigado. Agradeço a Anfir também pela oportunidade de falar para os seus associados. A gente fica à disposição. Nós vamos circular para os e-mails dos senhores também a gravação do vídeo e a apresentação. Paura, muito obrigado também. Quero agradecer, inclusive, a Regina, que está aqui. A Regina fez aí a ponte e apresentou a gente. Regina, muito obrigado também, tá? Então, acho Regina Helena Couto, né, Daniel Rivera? Regina Helena Couto. Regina Helena Couto, da R Couto. Isso. Bom, senhores, eu agradeço mais uma vez pela Primex Finance Global. Qualquer contato é muito simples, não precisa... Basta entrar no LinkedIn, Carlos Frederico Paura, só tenho eu com esse nome lá. É fácil, Daniel Rivera também está lá. Estamos à disposição para tudo que for necessário. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Melo. Muito obrigado a todos que participaram. A Primex se despede de todos. Obrigado, gente. Obrigado a todos pela participação. Um abraço. Tchau, pessoal.